Olá, gente! Estamos aqui de volta com o Examinando as Escrituras. Esse quadro que tem como finalidade compartilhar com vocês obras que eu considero de relevância no campo teológico e da história das religiões, tá bom? Então vamos hoje abordar sobre uma obra do Samuel Pérez Milhos, tá bom? Análise sobre as sete igrejas da Ásia Menor, em Samuel Pérez Milhos, uma obra que faz parte da coletânea Comentário ao Texto Grego, Comentário Exegético ao Texto Grego do Novo Testamento, desta feita, desta obra volumosa e monstruosa aqui, ó, de 1370 páginas, Apocalipse, tá bom? Esta obra de Samuel Pérez Milhos, lançado pela editora Clear. Gente, então, começando essa análise, eu vou colocar aqui um pouco do que eu entendi nessas 153 páginas, mais ou menos, onde ele aborda ali uma introdução e também uma análise exegética e aplicação, que ele chama de aplicação, do texto do Apocalipse, né? Especificamente do capítulo 2, tá certo? Então, quem é Samuel Pérez Milhos? Samuel Pérez Milhos nasceu em 1943, foi aluno do Francisco Lacueva, o doutor, teólogo espanhol, um dos grandes nomes da escatologia bíblica. Atualmente, o pastor Samuel Pérez Milhos, ele atua como membro do conselho diretor do Instituto Bíblico e Seminário Teológico da Espanha, faz parte da editora Clear como consultor teológico. Ele é mestre em teologia especializado em grego. Ele leciona prolegômenos, que são campos introdutórios na área teológica, bibliografia e antropologia. Apesar de ele ser especialista em grego e em Novo Testamento, Samuel Pérez Milhos lançou pela editora Clear um comentário de Josué, tá bom? Se você quiser adquiri-lo, você vai lá na Clear ou na Amazon e consegue o comentário com mais de 900 páginas do livro de Josué. O Apocalipse, ele traz a ideia central na obra de Samuel Pérez Milhos e também em muitas boas obras, como por exemplo do Grant Osborne, ele traz a ideia central de governo divino, enquanto o Gênesis mostra a criação em mãos humanas, todo o fracasso na narrativa de Adão por representar a divindade ali fracassar. O Apocalipse mostra o contrário, o governo divino na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. A canonicidade, gente, é um tema delicado que Samuel Pérez Milhos ele vai mostrar referenciais, né? Como, por exemplo, como o livro foi aceito nas páginas 19 e 20, as referências da literatura primitiva que extraíam do Apocalipse boa parte do imaginário literário, mostra que a comunidade ali primitiva conhecia muito bem esse livro. Dentre os papiros, o Grant Osborne aborda um pouco mais. O Samuel Pérez Milhos vai sintetizar o P43, o P24, o P18 e o P47. O que é que são esses papiros, Rafael? São fragmentos pequeninos onde há porções de textos ali do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 2, 12 a 13. É uma pequena perícope, tá? No papiro. Apocalipse 15, 8 até o capítulo 16, verso 2. Já é um pouco mais alongado o papiro. E são descobertas arqueológicas interessantes que atestam aí esse livro tão enigmático e tão diversificado de interpretações. A datação, o pai Irineu, ele menciona o período domiciano, o imperador, o César, conhecido como Domiciano. Laodiceia foi reconstruída justamente nesse período, sem o auxílio de Roma. Daí vem aquele texto, né? Tu dizes, sou enriquecido, de nada tenho falta. É uma referência à igreja de Laodiceia ali, mostrando que o contexto da reconstrução de Laodiceia é justamente o contexto em que Jesus manda o profeta João advertir essa igreja, advertir as igrejas. Isso nos leva mais ou menos a meados dos anos 90. Muitos tentam alegar que é do século II o Apocalipse. Todavia, há autores que contestam essa vertente e vão tentar aí elucidar por meio de algumas bases que o Apocalipse foi escrito ainda no século I. As escolas apocalípticas, né, de interpretação
São alegórica, racionalista, dogmática, contextual, existencial, gramático, histórico, literal e a dispensacional. O que seria isso? A alegórica seria a espiritualização do texto. A racionalista seria a subordinação do texto a um método rigoroso científico. A dogmática seria aquela que vai tentar amparar determinadas doutrinas, né, por meio de algumas referências bíblicas. A contextual seria aquela que pisa o pé no freio, porque nós precisamos averiguar em que contexto aquilo foi escrito para poder aplicá-lo. A existencial, ela vai partir do lugar de fala da pessoa, da identificação do leitor com o texto, para que ele possa ali extrair algumas verdades úteis ali que são, digamos, coerentes com o contexto. A gramático histórico literal é o que todo mundo já conhece. O sentido original do texto gramático, o sentido contextual literal para aquela época, tá bom? E a dispensacional, ela vai traçar uma linha de como Deus ele moderou o tempo ou administrou o tempo e agiu ao longo das épocas. Então seria isso. Qual é a contradição que eu detectei na obra de Samuel Pérez Milhos, na página 122? Quando ele afirma, sem dúvida, o método interpretativo correto é o histórico gramatical, com a aplicação correspondente de cada mensagem ao tempo presente da igreja. Ora, eu pergunto agora, se isso não é método existencial, o que seria? Ele continua elencando níveis de aplicação, por exemplo, né? O direto, que é o nível de aplicação de que o texto quer dizer isso, porque gramaticalmente, historicamente, quer dizer isso. Então, de maneira literal, o texto quer dizer isso. O universal, que ele vai fazer aplicações para todas as igrejas de todas as épocas. E o pessoal, que é, na verdade, o leitor que vai ler e ali, como Karl Barth dizia, o leitor vai se identificar e vai ser tocado. A palavra de Deus vai encarnar ali nele, naquele encontro existencial. Ora, se isso não é existencialismo, eu não sei mais o que é Samuel Pérez Milhos, pelo amor de Deus. Éfeso, uma igreja localizada aí nesse círculo meio que oval que a gente colocou. Éfeso fazia parte da antiga Turquia, tá bom, galera? Vizinho ali à Grécia. E João estava ali em Patmos, numa pequena ilha ali ao lado, né? Bem pertinho. A síntese, né? A cidade de Éfeso, praticamente ela foi fundada por colonizadores gregos que têm contato com os povos ali da antiga Anatólia, na Turquia. E alguns dizem que havia muita crença na magia e questão de imoralidade. Só que a primeira questão, né, da magia é atestado nos manuscritos, tá? Na história, na literatura vasta. Muitos povos que acreditavam em magias antigas, mas ritos sexuais nós precisamos tomar cuidado e frear, colocar o pé no freio, porque não passam de especulações, né? Ritos sexuais são coisas especulativas, né? Desculpa aí, questões como ritos sexuais são especulativas. Eu coloquei especulativos por um pequeno equívoco. Alguns dizem haver possibilidade, mas isso é especulação. A igreja em Éfeso, né? Esse em Éfeso, que está em Éfeso, né, significa que a igreja de Jesus ela não é locacional, né? Coisa que muita gente acusa os desigrejados, né? Ah, os desigrejados eles não valorizam a igreja. Não é que os desigrejados, meu amigo, não valorizam a igreja. É que eles têm consciência, olha que eu não sou desigrejado, eles têm consciência que a igreja não é locacional. A igreja de Cristo ela é mística, ela é uma instituição divina que não faz parte do plano locacional, tá bom? Anjo da igreja. Seria, no caso, Samuel Pérez Milhos, ele vai primeiro explicar que pode ser o mensageiro que pegava aquela carta de João, o documento, e levava para a comunidade, e ele vai fazer uma aplicação conservadora. É claro que ele é conservador. Ele vai fazer a aplicação de que se trata do líder local. A autoria, ele defende que é o apóstolo João, com 8 evidências internas, dizendo que o que há de interessante ali, equivalente, que pode embasar a autoria joanina do apóstolo, é o seguinte: o termo logos, né, que é o termo
narrativo, discursivo, da sabedoria, o termo da razão, né, no discurso, o logos, o título cordeiro, o uso do nome de Jesus sem artigo, o uso do adjetivo verdadeiro, que João vai sempre focar ali também, o termo joanino vencer, a palavra habitar, a expressão fontes de águas vivas e a maneira da citação de Zacarias 12:10. Se vocês conferirem isso aí com mais tempo, vocês verão que o Samuel Pérez Milhos ele traz 8 argumentos fortíssimos para a autoria do apóstolo João. A análise textual 1 que eu trago aqui é dividida em alguns pontos, tá? O primeiro ponto é: Jesus tem as 7 estrelas na sua destra. Isso é o poder e a autoridade dele sobre as comunidades. Mostrando que o anjo da igreja ali, caso ele fosse depreciado, né, a depreciação seria ao próprio Cristo. Isso levanta uma espécie de ressalva, tá? Que o próprio Samuel Pérez Milhos vai dizer. Muitos falsos mestres ali, eles se apropriavam, melhor dizendo, do título, para se apossar da igreja como propriedade particular e privada deles, né? Líderes incompetentes. E daí a depreciação foi sendo acumulada por parte de algumas pessoas, a ponto do texto dizer que eles não toleravam, né, os maus. Né? Havia várias pessoas mal intencionadas ou mal intencionadas. Jesus anda no meio dos castiçais, a presença constante e o cuidado divino. Ele conhece profundamente o trabalho árduo, a estrutura de suportar sofrimentos, mas também o cansaço dos efésios. Os efésios sofreram bastante com falsos mestres. Jesus reprova eles por causa do abandono do amor nas suas práticas. Eles se deixaram levar pelo conhecimento, né? O excesso do conhecimento, com a falta do amor como motivação ou como principal ponto de motivação, fazia com que até o certo que eles produzissem fosse da maneira errada. Então podemos estar fazendo algo certo da maneira errada. É o que os efésios estavam fazendo. Eles precisavam trazer à memória onde se perderam, o erro e a queda, e mudar a maneira de pensar. Gente, somente quem é sábio muda a maneira de pensar. Muita gente... Por isso que eu não acredito muito nesse termo conservador, né, que ganhou um contorno de ser contra o progresso, ser contra o avanço, porque o tempo muda. O tempo muda, as circunstâncias mudam e obrigam-nos, né? As circunstâncias elas vão nos obrigar a tomar decisões diferenciadas, agir de maneira diferenciada, pensar de maneira diferenciada. É muito complicado você ser conservador nesse termo, tá? De ser engessado em preservar determinadas tradições de maneira engessada. E para concluir, galera, nós concluímos dizendo que havia um grupo em Éfeso que se denominava Nicolaítas, né? Que se julgava superior aos demais. Jesus advertiu que a igreja se cuidasse com relação a isso, prometeu a comunhão consigo aos que permanecessem fiéis, e ele traz no final do versículo 7 o imaginário do paraíso de Deus, nos remetendo ao centro da mensagem apocalíptica, que é o governo divino. Se você gostou desse vídeo, curte, nos segue aí no Instagram, compartilha esse vídeo com um amigo, uma amiga que você conhece e baixa esse vídeo se você quiser, tá bom? Reassiste, assiste, reassiste e deixe seu comentário. O que é que você achou desse vídeo? Você sabia de algumas informações, né, baseado nessa obra maravilhosa aqui do Samuel Pérez Milhos, na verdade? Se você viu alguma novidade aí que quase sempre a gente tenta trazer, deixa teu comentário aí nesse vídeo, tá bom? Forte abraço, até a próxima! Análise sobre as 7 igrejas da Ásia Menor em Samuel Pérez Milhos. Meu nome é professor Rafael, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima!